Olá, pessoal de Lazer e Turismo da UFPEL. Então, na nossa aula anterior, a gente discutiu um pouco essas diferenças, né, entre os conceitos de ócio, lazer, entretenimento, como é que são os usos sociais do tempo, né? E hoje, então, a gente vai procurar ver aqui quais são algumas das práticas, né, que as pessoas se engajam nesse seu tempo disponível, quais são os equipamentos que essas práticas vão demandar e o significado que vão atribuir a elas, né? Para isso, eu coloquei para vocês ali um texto no ambiente virtual, né, sobre o uso do tempo livre por jovens de classes populares. Então foi um estudo que foi feito no Espírito Santo, né, e que procura investigar um pouco, né, como é que esses jovens utilizam o seu tempo livre, né, o que eles fazem. E eu sugiro então que vocês deem uma olhada, né, inclusive até para ver se por um acaso se espelha um pouco em vocês ou não, o que é semelhante, o que é diferente, né? Mas também pela reflexão que o texto traz em relação a esse uso do tempo, né? E o que ele quer dizer em relação à construção, enfim, da cidadania, da subjetividade dessas pessoas, outros elementos, mas particularmente também pela questão metodológica, né? Eu acho que é interessante ao longo das disciplinas, né, que a gente vai trazendo estudos, trazendo artigos, que vocês analisem como é que foram feitos esses estudos, a metodologia desses estudos, né, que isso não fique restrito só àquela disciplina lá no final do semestre, quase chegando no TCC, né. Então, nessa pesquisa em especial, acho que é interessante analisar um pouco essa questão do Q quadrado, né, que eu posso até falar depois um pouco melhor, né, no nosso encontro síncrono de como é que ela funciona, né? Dessas diferenças que eles conseguiram estabelecer ali, por exemplo, entre o lazer de meninos e meninas, né, entre outros elementos, né, durante esse tempo. Bom, então, retornando aqui a nossa discussão, né? Então aqui essas questões que eu já tinha colocado que a gente vai procurar trabalhar hoje, né, que as pessoas devotam o seu tempo livre, que se a gente fosse classificar essas diferentes práticas, né, e essas diferentes dimensões que o lazer envolve, o que será que a gente poderia utilizar, né? E aí um pouco o porquê que seria interessante a gente classificar isso, né? Num ponto de vista científico ou acadêmico, eu poderia pensar que ao eu esmiuçar um pouco melhor essas dimensões, esses fatores, né, eu posso compreender melhor como é que as pessoas utilizam esse tempo livre delas e o significado que isso tem, né? Mas, por outro lado, numa perspectiva mais pragmática, né, e orientada para a política, por exemplo, eu entender isso é importante para eu conseguir propor ações mais viáveis ou com melhor chance de sucesso, né, nesse campo. Se eu sei, enfim, onde é que as pessoas gastam seu tempo livre e, por um outro lado, como é que eu gostaria que elas usassem esse tempo livre, né? Quais são os equipamentos que são necessários ali também um pouco essa relação entre o lazer e o espaço público, né? Ou seja, será que as pessoas às vezes não realizam algumas práticas porque, enfim, não têm a disponibilidade daquele equipamento onde moram? Será que esse acesso ao lazer muitas vezes também não de alguma maneira impedido, né, por conta da falta de acesso a esses equipamentos ou a esse espaço público tido aqui como um espaço de exercício da cidadania, né? E por um fim também, né, o que essas práticas vão significar para os sujeitos, né? O que enfim, ver TV ou ler um livro ou essas outras diferentes práticas que vocês comentaram, né, no próprio fórum, que tipo de necessidade psicológica essas práticas acabam contribuindo, né, para que sejam de alguma maneira suprimidas, né, ou supridas, melhor dizendo. Bom, então o do Mazedier, que a gente já viu falar na aula anterior, né, ele coloca três funções em relação aos usos, né, do tempo de lazer. Então seriam os três Ds, né? Um deles seria essa função de descanso, né, justamente aqui da recuperação das energias, né, tanto físicas quanto mentais, né? Uma outra função, então, portanto, seria a ideia de diversão, né? De um tempo para eu, enfim, me divertir, jogar, brincar, né? Um momento de prazer nesse sentido, né? E também como um tempo de desenvolvimento, né? Então, o lazer também ele é uma oportunidade que o sujeito tem de se experimentar em
enfim, em situações diferentes, de descobrir coisas novas, né? De procurar aprender a se colocar em diferentes contextos, né? Então, se a gente for ver, eu gostaria que vocês pudessem fazer um certo exercício, né? Antes da gente seguir esses vídeos aqui, que é pensar naquelas atividades que vocês nos relataram aí e ver mais ou menos como é que elas se encaixam dentro dessa tríade aí, né? Por exemplo, a leitura de um livro de romance, por um lado, né? Tem um certo quesito de evasão, ela me permite muitas vezes um certo descanso, né, em relação a enfim, afazeres ligados a mentais, né, como por exemplo o estudo, né, pelo simples fato de ser uma coisa liberada, enfim, permite eu me desenvolver no certo sentido de que eu posso me colocar na pele daqueles sujeitos ali que estão sendo as personagens, né, que são o centro da narrativa, né, de descobrir coisas novas, ao mesmo tempo que tem uma certa dimensão de divertimento, né, nesse sentido. Então, esses três elementos, né, essas três funções, elas não são de alguma maneira estanque, né, mas são justamente três, digamos assim, um tripé que as atividades realizadas no tempo disponível acabam contemplando, né? Tá certo.